Boa noite a todos. Mais uma vez, né? Aqui reunido para conversarmos. Reunido a gente está toda semana. Mas quando estamos do lado de cá, como fala o Moacir, né? Dá um nervo, um frio, mas estamos aqui. E que Jesus nos ampare, nos guia, e que toda espiritualidade presente me ilumine para que vocês possam entender a aula de hoje. Eu vou começar, antes de falar da aula, eu vou começar pelo Livro dos Espíritos, da questão que me coube. No Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 1 dos Espíritos, no item 7, Progressão dos Espíritos. E hoje vamos trabalhar a questão 119, que vem com a pergunta: Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? É uma pergunta que é bom a gente saber, né? Será que Deus nos livra de alguma prova que a gente tenha que passar para crescer, para evoluir, para passar por uma segunda ordem, os espíritos? É isso que está sendo perguntado. Então vamos ver o que os espíritos nos respondem. Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à personalidade e à missão que lhes cabe nos diferentes graus que está nos desígnios da providência com vista à harmonia do universo. Só essa resposta já nos bastaria para que soubéssemos que mérito teríamos se fosse perdoado uma falta que eu fiz, uma prova que eu tivesse que passar, ou o espírito para subir de grau. Aí Kardec explica nesta mesma questão como na vida social, quer dizer, na nossa vida do dia a dia, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar: por que motivo o soberano do país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os alunos não são professores? Aí, Kardec completa a explicação. Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada, quer dizer, a vida social é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda, que é a espiritual, é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Então, para subirmos de cargo em uma empresa, ou numa escola, ou num trabalho qualquer, a gente, para ser um diretor, para ser um empresário bem-sucedido, o que nós temos que fazer? Lutar, mostrar serviço, merecer o cargo que está à nossa disposição. Então, mesmo para os espíritos que estão, Deus tem a prova. Ele não tira a prova para que o espírito suba de grau lá. Então, nós temos que fazer por merecer a nossa subida, ou social ou
espiritual. Então, essa era a nossa pergunta do Livro dos Espíritos de hoje. Agora, lá no Evangelho, que é hoje, conversei com os colegas, neste capítulo 1, não vim destruir a lei. O item que me coube é a aliança da ciência com a religião. É um item difícil, que depende de muita pesquisa, de muito perguntar para um, para outro, para a gente ver o que eu vou falar. Nome de muito cientista que eu não vou falar nenhum, porque a gente nem sabe falar esses nomes. Mas de fatos, de consequência, sobre esta aliança entre a ciência e a religião. Parece que cada uma tem seu rumo, cada uma tem sua característica. E para que aliança? Então vamos entender isso daqui. Porque para nós falarmos deste capítulo, que é o capítulo 8 o capítulo 1, não vim destruir a lei, o item 8, que é a aliança da ciência com a religião, é nós falarmos realmente da doutrina espírita. É conhecer a doutrina espírita e o que nós estamos fazendo aqui. Agora me pergunto, o que as ciências têm com isso? Mas nós vamos ver. Eu vou ter que consultar muito meus apontamentos aqui, viu, gente? Porque, então, como está escrito, já desde o início deste item, a ciência e a religião, está lá no Evangelho, começa assim esse item. A ciência e a religião são comparadas a duas alavancas da inteligência humana. Uma revela o mundo corporal, a matéria. O outro revela as leis do mundo moral. Então vocês veem que são leis distintas uma da outra. E aí a gente observa ambas e a gente verifica. As duas foram criadas por Deus. Tanto as leis corporais, materiais, como as leis morais foram criadas por Deus. Então a gente não poderia contradizer um ato desse, pois a ciência e a religião, elas são úteis a todos nós espíritos imortais. Nós precisamos de uma e da outra. Aí, o que nós vamos discutir aqui? É uma incompatibilidade que teve no passado, séculos passado, entre a religião e entre a ciência, que a gente tem que entender para se poder fazer uma aliança, se é que é possível isso. Por quê? A religião continua dizendo que é certa. A ciência comprova que é certa. Se uma é certa, aí a gente imagina a outra tem que estar errada. Como que ela pode ser errada se foi Deus que criou? Deus é perfeito, Deus não cria nada errado, Ele é correto. Aí então, é como se uma negasse a outra. Nós estamos falando em uma época de séculos passado. Como era que tinha uma religião que predominava, que mandava. Então, nesta época, uma determinava estar certa e a outra que estava errada. Mas, como eu disse, a criação de Deus, tudo é certo. Não tem nada de erro. Mas lá na religião, no passado,
a religião que predominava tinha uma única palavra e era definitiva, era a última. Com isso, se a gente observar este passado, a gente verifica que essa religião, ela queria mandar, ela queria comandar em todos e em tudo, até na ciência. E a ciência naquela época ainda estava engatinhando no seu progresso. Lá, 800 anos antes, bem antes de Cristo, séculos passados. Aí nós vamos observar, lá na Grécia Antiga, que já tinha filósofos. E esses filósofos, eles eram cientistas. E veio aqui comprovar para nós, o Léo, umas aulas atrás, que ele nos falou sobre Sócrates, que era desta época, bem antes de Cristo. E ele já, lá naquela época, ele orientava o povo, as pessoas, conheça-te a ti mesmo. Que nós tínhamos que nos conhecer para saber a nossa essência. E sem contar outras que ele orientava os seus discípulos naquela época, que uma religião comandava e mandava, e por isso que ele foi condenado à morte e morreu por seus conhecimentos, mas que nos deixou um legado muito grande, que aí a gente teve através de Platão, que a gente teve conhecimento. Aí agora, a gente vê que a ciência nasce do princípio da observação. Aí o conhecimento humano vem se dar então pela relação do homem com o objeto. Qual é o objeto? A matéria, a natureza, o mar, o céu. Ele observava o que ele via. Tudo materialmente. As ciências trabalhavam nesta forma. E nós verificamos que nós, para observarmos, temos 5 sentidos físicos. Nós temos a visão, o olfato, o paladar, nós temos a audição e nós temos o tato. É nosso. Todos nós temos. Então, todos nós, utilizando estes 5 sentidos, observamos a natureza, observamos o que nos rodeia, observamos o que é belo, o que é ruim, o que presta, o que não. A gente observa. Porque a gente usa destes 5 sentidos. Então, através desses 5 sentidos, a gente vê e admira. E se pergunta. E a gente se questiona, porque a gente observa. Aí a gente se pergunta assim, o que é isso? O que é que eu estou vendo? E nessas indagações, a gente observa que então começa a nascer o germe da filosofia. Mas esse questionamento sempre existiu. Não é da agora, não. É desde os primórdios da colonização, da humanidade, porque nós somos pessoas indagadoras, querendo conhecer tudo que está ao nosso redor. Qualquer um de nós, usando os sentidos que temos, físico. Aí, quando nós começamos a observar, aí a gente lembra de Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. Quando nós começamos a nos conhecer, quando nós começamos a analisar e ver o que somos, a gente sente medo. Porque aí a gente pergunta, eu sou isso? Eu sou orgulhosa?
Eu sou vingativa? Eu sou egoísta? Então, não me é conveniente eu saber que eu sou desta forma. Então, o que a pessoa começa a fazer quando ela sente alguma coisa que ela é uma virtude que ela tem, ela toma conhecimento, ela quer esquecer. Então ela passa a observar, a viver muito mais pelo que está em volta, pela matéria, por tudo que rodeia. Porque não é conveniente eu saber. A gente foge. Se eu sou isso, eu tenho que fazer o quê? Ou melhorar ou piorar. Então, eu sinto medo dessas coisas que eu sou. Eu descubro que sou assim. Lá no livro, no capítulo 5 do livro Gênesis, Kardec, nós vamos encontrar os grandes precursores do conhecimento. Então, vamos buscar lá longe um deles, Cláudio Ptolomeu. Está citado no livro Gênesis, este exemplo que ele nos deu, que era uma pessoa observadora, pesquisadora, um cientista lá daquela época, que observando a natureza, ele percebe que a Terra era o centro de tudo, que o Sol girava em torno da Terra. Ele chegou a essa conclusão. Por que ele chegou nessa conclusão? Ele observava que o Sol nascia ali no horizonte e percorria e à noite ele estava aqui nesse outro lado do horizonte. Então ele dava volta na Terra. A igreja da época assume este conhecimento e esta verdade. Então ele acreditava porque ele observava o caminho do Sol aí. Que a Terra, então, que o Sol girava em torno da Terra. E ele ainda cria um sistema de geocentro, que tem outros pesquisadores que na época também passam a estudar isso mesmo. São os cientistas. Olha a ciência nascendo lá. Mas era o conhecimento que eles tinham na época disso daí. Mas nós não somos capazes de observar este movimento da Terra. Enquanto nós estamos aqui, todo mundo sentado, eu aqui em pé, a Terra está girando em torno dela mesma. Alguém está sentindo? Ninguém. Nós nem tomamos conhecimento disso, que a Terra está fazendo esse movimento ela sozinha, e ao mesmo tempo que ela está girando em torno dela, ela está girando em torno do Sol. E nós não observamos isso. Mas é essa a verdade. Os movimentos de rotação e translação. E naquela época começou, como não se acreditava, olha a mentalidade da época como que era. Eles não acreditavam que a Terra era esférica, eles achavam que a Terra era redonda, uma tábua reta, que se caminhássemos, ia andando, caía num buraco, acabava o mundo. Naquela época era isso que eles pensavam. Olha a limitação que eles tinham sobre isso. Que o mundo acabava. Aí começam as navegações marítimas, que também os marinheiros viam, observavam que a navegação, ele ia caminhando, mas nunca conseguia chegar na linha do horizonte. Porque quanto mais eles andavam, mais a linha do horizonte ia para mais longe e nunca chegavam. E ainda teve muitos que comentavam que Deus fez alguma coisa errada, que aquilo não estava certo.
porque a gente nunca chegava lá no horizonte. Então era a forma de pensamento limitado de uma época. Era assim a ciência, não é? Aí também tem a filosofia, que vem trazer respostas de muitos conhecimentos científicos. E ela nos fala, por falar em caminhar, a filosofia nos orienta assim, que nós, pessoas físicas, devemos sempre estar caminhando para frente, para o lado, sempre caminhando, porque é o progresso. Se nós pararmos, é o progresso, a gente tem que caminhar. Então, é o progresso que surge daí. Mas progredir não significa evoluir. Nós, pessoas, seres humanos, nós aqui, nós temos que estar caminhando para a nossa evolução, para frente e para o alto. Eu posso evoluir, eu posso progredir. Eu posso progredir financeiramente. Uma fazenda, uma indústria, uma fábrica, um poder político, eu posso progredir. Mas isso não significa que eu estou evoluindo. Porque eu posso evoluir quando essa evolução me faz mudar os meus pensamentos, o meu comportamento, as minhas atitudes. Então eu posso progredir, como também evoluir. Se essa evolução me fizer eu ser uma pessoa melhor. Então, o progresso muitas vezes não é sinal de evolução. Para cada um de nós, temos que evoluir nós. Eu tenho que crescer para me tornar uma pessoa melhor. Então, para nós, é este que é o caminhar. E os fenômenos? Vamos voltar lá na igreja, naquela religião de antigamente, que a igreja acreditava que a Terra era o centro do mundo, que o Sol girava em torno da Terra. E esse conceito durou muitos séculos, porque nós vamos encontrar 600 anos depois de Cristo, em que a igreja ainda pensava isso. Aí nós vamos encontrar aquele cientista que todo mundo já conhece, o Galileu Galilei, que ele começa a estudar aqueles projetos de Copérnico e verifica, gente, calma aí, a coisa não é bem assim. Não é a Terra que é o centro é o Sol. A Terra está girando em torno do Sol. Ele faz essa descoberta e comenta e publica isso daí. Mas o que acontece com ele por causa disso? Naquela época em que a religião dominava, na época da Inquisição, na época das cruzadas, na época das queimadas, quem ia contra os dogmas da igreja estava errado. Então Galileu foi condenado. Ele teve que se retratar. Ele teve que mostrar que ele se enganou, que ele mentiu, que não era daquele jeito, para não ser morto, mas ele foi preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder participar dos atos religiosos que tinha. Hoje a gente vê as tornozeleiras, né, das pessoas que são limitadas, porque ele se retrata, então ele não morre, mas é condenado a morrer dentro de casa. Por quê? Porque ele descobriu uma verdade da natureza. Uma verdade que a igreja, depois de muitos anos,
aceita esta confirmação de que a Terra não é o centro do universo. A Terra gira em torno do Sol. Isso é fato consumado, é fato científico. Não é isso? Aí agora, como a igreja que predominava, que mandava, tinha que se obedecer. Além desta, a igreja agia com exclusividade. De um lado, tentando dominar os seus conhecimentos, negando completamente a ciência. E a ciência, por sua vez, não tinha conhecimento abstrato das coisas. Ela só tinha conhecimento do concreto, do material, daquilo que ela via, daquilo que ela pegava, onde ela podia usar os sentidos que ela tinha. E o que aconteceu então? Faltava alguma coisa para que pudesse unir esses dois. Faltava alguma coisa que pudesse aproximar isso. E isso veio depois de transcorrer muito tempo. Quando a gente fala tempo, gente, é séculos. Mas ele veio. Precisou a vinda de grandes personalidades. Pessoas de grande influência, como por exemplo, o próprio judaísmo, fundamentado por Abraão, Moisés e alguns dos apóstolos, profetas do Antigo Testamento. Eles foram vindo, trazendo novas ideias. E nós tivemos aqui conhecimento de Moisés, através do Moacir. Naquela época, como que Moisés sofreu? Ele tinha que ser duro, frio, calculista, para ele conseguir fazer com que o povo caminhasse. Então, aos poucos veio isso. Aí depois veio Cristo, que foi tão bem aqui comentada também pela Rosi. A chegada de Cristo, o povo esperando aquela necessidade de mudança, aquele povo sofrido. Aí veio Cristo. Mas ele não veio, olha como diz, não veio para destruir a lei. Ele veio trazendo comprovação de tudo aquilo que já tinha dito Moisés. Mas de uma forma, de um sentido mais racional, num sentido mais verdadeiro, veio Cristo. E aí a gente lembra bem de tantas coisas que foram feitas. Mas Jesus também já sabia que lá naquela época em que ele estava, o povo ainda não estava preparado para muitas verdades. Lá naquela época, ainda na época que Jesus passou por nós, há 2000 anos atrás, ele sabia, ele tinha consciência disso, de que nós não tínhamos conhecimento, preparo intelectual, nem físico, para entender estas mudanças. Para entender todo o seu ensinamento. Mas lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de 34 e 37, ele nos conta, João, de que Jesus nos coloca prometendo um consolador. E ele disse, João, lá no versículo 34 e 37, que Jesus lhes disse, se me amais, guardai meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai,
e ele vos mandará um outro Consolador, a fim de que fique convosco eternamente. Olha uma promessa que chega até nós, né? Ele está prometendo um Consolador, porque lá naquela época, nós que vivíamos lá, não tínhamos ainda discernimento necessário para entender tudo o que acontecia. Ele promete, então, o Espírito de verdade. E aí, depois, passado 2000 anos, lá no século XIX, lá no continente europeu, vai nascer uma doutrina, através de todo um processo de observação criteriosa, de um processo de experimentação, de uma dedução lógica das consequências morais. Era o elo que faltava. A aliança que pudesse unir os conceitos da antiga religião com a ciência. Que hoje, no mundo inteiro, hoje a gente analisa a ciência sobre o seu aspecto material, aí a gente vê a grande força, que estava lá colocado no nosso item 8, uma alavanca que se une para que o progresso possa existir. É uma força de duas. É um elo, que é uma aliança que tem que se unir para impulsionar o progresso, para revelar um conhecimento das leis físicas, químicas e biológicas da ciência. E a outra, a revelação das leis morais. Para isso, elas precisavam se unir, a religião e a ciência. Então, lá no século XIX, o processo se inicia através de uma filosofia chamada Filosofia do Positivismo, de Augusto Comte. É um método científico, experimental, que vai levar o grande Hippolyte Léon Denis Rivail a analisar toda a comunicação oriundo de um grande número variados de médiuns de lugares diferentes da França. E por esses documentos, ele, que a gente conhece como Allan Kardec, ele viu por trás de tudo isso a ciência. Porque era tudo experimental, era tudo analisado, era tudo protologado. Ele tinha conhecimento para poder fazer isso. Aí, usando o método experimental, ele chegou a uma conclusão que aquilo tudo estava nascendo através de duas adolescentes, uma de 14 anos e outra de 16 anos, que serviria para o futuro da humanidade. Tudo isso foi um processo onde se inicia a doutrina espírita, que lá no dia 18 de abril de 1857 estava sendo publicado o primeiro livro dos Espíritos, com 501 questão, orientando sobre tudo isso daí. Iniciava-se então a chegada deste Espírito de verdade. Este seria o elo. Esta seria a união. Esta seria a aliança, né, com a ciência, deixando de ser exclusivamente material, poderia se aproximar da religião.
que também a religião deixaria de ser exclusivista pelo seu conhecimento abstrato das coisas e poderiam caminhar juntos. Porque essa incompatibilidade que existia entre religião e ciência. Por quê? A ciência só conhecia as leis da física, da química, da biologia. E as religiões só conheciam as leis morais. Ambas precisavam se alicerçar. Uma precisava da outra. Por isso, sendo assim, a doutrina espírita é a única filosofia espiritualista na face da Terra. Porque a filosofia é amor à sabedoria. Quando você ama o conhecimento, você é um filósofo. A gente não sabe. Mas quando a gente ama aquilo que a gente está estudando, que a gente começa a conhecer, a gente é um filósofo. Quando você desenvolve essa filosofia, é um amor que você está desenvolvendo através do conhecimento. É a verdade. É aquela verdade que disse o apóstolo João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, através dos ensinamentos de Jesus, por tudo aquilo que Ele nos deixou, estabelece-se lá no século XIX. E hoje, a doutrina espírita, justamente com esses conhecimentos, que faltava as leis do mundo espiritual. As leis que a ciência nunca deu conta de comprovar. As leis que regulam o mundo espiritual. É a lei da reencarnação, é a lei da comunicabilidade, é a lei da pluralidade dos mundos, essas leis da espiritualidade que nós conhecemos e que a ciência toma conhecimento através do espiritismo. Então, lá no capítulo 1 do Evangelho, lá no item 5, semana passada, vem o Tião Sintra aqui falar sobre o espiritismo. Então, o que é o espiritismo? É a nova ciência que vem revelar ao homem, por meios de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual com relação ao mundo corporal, que não nos mostra mais como antigamente, como a religião via antigamente, quando tudo era tirado do domínio do natural e do maravilhoso. Nos mostra com mais lealdade, com mais franqueza para isso daí. Mas agora a gente verifica que a prática precede a teoria. Para que se consolida isto daí, este processo, ela veio antes de que se conhecesse aqueles fenômenos físicos que existiam. As mesas giratórias, os toques, tudo aquilo, que em 1847, a família Fox, quando sucumbiu o mundo todo. Mas agora a prática precede a teoria. No século XIX, antes de termos consolidado, nós tivemos todos
este processo que não se conhecia, não sabia, alertou todo mundo, essas mesas girantes. Que por forma científica, estudo experimental, com estudo, Allan Kardec nos coloca tudo isso através do Espírito de verdade. Fazendo com que, para isso, o mundo todo conhecesse essa nova doutrina que precedeu da teoria para a prática, donde vai comprovar a nossa origem, a nossa natureza, a nossa destinação, as nossas reações com o mundo corporal. E tudo isso através de um fenômeno chamado mediúnico. Era o elo que faltava. Era o conhecimento das leis que regem essa relação entre os dois mundos, que a religião naquela época desconhecia, que a ciência não tomava conhecimento, que a partir de Cristo, com a revelação do Consolador e que nos mostra as leis espirituais, que a gente vê. Mas nós sempre vivemos no mundo espiritual. Porque o elo é o mundo dos espíritos. E como nós todos estamos na condição de espíritos, nós estamos o tempo todo vivendo o mundo espiritual. Todos nós somos espíritos. Nós estamos espíritos. Nós estamos espíritos neste corpo, cada um de nós. Vivemos já este mundo espiritual. Porque quando nós perdermos este corpo, com aquilo que a gente conhece que se chama morte, a gente vai permanecer do mesmo jeitinho. Nós vamos continuar com os mesmos hábitos, com os mesmos costumes, com os mesmos defeitos, com os mesmos valores, nós vamos continuar tendo. E aí então vem André Luiz, lá no livro Nosso Lar, e ele nos diz assim, perdi aqui. Ele nos diz que... Nossa senhora, estou atrasada aqui. Que a vida começa e a morte continua. Olha que frase linda que André Luiz nos deixa. A vida começa e a morte continua. Porque a morte não mata a vida. A morte só mata o corpo físico. Vocês já pensaram nisso? Nessa situação da morte? Porque a gente continua do mesmo jeito depois, com as leis espirituais. A morte não vem matar a vida, porque a vida ela é perene. A vida é antes, a vida é durante e a vida é depois. Somos espíritos imortais. Então, a morte vem matar o corpo e não a vida. É isso que nós temos que entender. Então, a doutrina espírita, como diz Emmanuel, lá no livro Consolador, que a doutrina espírita é um triângulo de forças
espirituais, onde a ciência e a filosofia estão ligados ao corpo corporal. A filosofia, então, ela indaga, ela pergunta: de onde nós viemos? Onde a gente estava? Por que eu estou aqui? Por que tanto sofrimento na face da terra? Por que a morte? Por que eu sofro? Para onde a gente vai além túmulo? O que a filosofia respondeu? Que conceito religioso respondeu a estas indagações? O que a ciência respondeu? Foi a doutrina espírita, a filosofia espiritualista, que está na capa de rosto do Livro dos Espíritos. Filosofia espírita. Vocês podem pegar o Livro dos Espíritos, abre na segunda página, está escrito lá, filosofia espírita. É a única filosofia espiritualista na face da Terra. Chama-se filosofia espírita. Porque a filosofia, ela indaga, ela observa, ela questiona, ela faz você querer questionar sobre tudo. E a gente mesmo se pergunta: eu não entendo. Por que o fulano é rico e eu sou pobre? Por que o ciclano é bonito e eu sou feia? Por que fulana tem uma saúde e eu sou doente? Por que tanta enfermidade na face da terra? Por que tanta fome, tanta miséria? Quem é capaz de responder a tudo isso, gente? Que doutrina é essa que nos dá resposta para todos os nossos questionamentos? A doutrina espírita. Porque ela é filosofia e ela é ciência. Lá no capítulo 1, no livro da Gênesis, Allan Kardec colocou que a doutrina, esses ensinamentos não puderam vir antes do século XIX, porque se viesse, ela teria sido abortada. Porque o povo não estava capaz ainda de conhecimento científico para suportar todas as respostas que ele procurou. Todos os filósofos, todas as pessoas com ele que trabalharam, tiveram competência para isso. Antes não tinha isso daí. Mas que é um triângulo religioso, a doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela não está no rol das religiões instituídas, porque ela não é regida por dogmas, por um costume, por um método. E o grande pensador francês, Leon Denis, ele coloca que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, quando nós tivermos um pouco mais, muito mais de amadurecimento, porque nós ainda, a gente sempre costuma falar aqui, estamos engatinhando nestes conhecimentos. Quando nós tivermos mais conhecimento disso daí, nós vamos conhecer a doutrina espírita em seu aspecto científico, em seu aspecto filosófico, e vamos entender todas as respostas que nós estamos procurando.
Porque a doutrina espírita, gente, ela responde para mim, ela responde para cada um de vocês o questionamento que for sobre a vida, sobre a natureza. Ela tem uma resposta para isso. Portanto, ela veio para trazer esta proposta de unir este conceito científico do passado com a religião neste momento. Quando isso acontecer, nós vamos deixar de ser religiosos de carolas, religiosos de carteirinha. Nós vamos deixar de ser religiosos de cartola. Porque nós vamos ter dentro de nós um sentimento religioso alicerçado em cima de uma filosofia científica. Que para nós sermos capazes de nos conhecer e mudar a nossa conduta, mudar os nossos pensamentos. E o objeto de tudo isso é o nosso crescimento espiritual. Aí sim, a doutrina espírita será conhecida de forma diferente. Não imediatista, como foi há 160 anos atrás, sofreram para conseguir tudo que eles conseguiram. Quando a gente fala em aprender a doutrina, é estudar, é analisar, é pesquisar adequadamente. Senão a gente não aprende. Entende? E a gente tem condição disso. Para que deixar para daqui uns anos? Nós podemos começar a estudar, a ler. Nós temos muito registro de tudo isso para podermos entender esta filosofia espiritualista. Porque a gente aprende muita coisa. Porque a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e ela é ciência. Mas se você tirar qualquer um desses, a compreensão fica falha. E aí nos diz Chico Xavier que este triângulo que existe, se nós tirarmos o aspecto científico, nós teremos um corpo sem cabeça. Se nós tirarmos o aspecto filosófico, nós teremos um corpo sem coração. E se nós tirarmos o aspecto religioso, nós teremos um corpo sem membros. Então, nós chegamos no momento que, de fato, é a aliança que se esperava entre a ciência e a religião. Nós somos gratos por todo esse momento. E se hoje em dia a gente quiser falar aqui no Centro Espírita de um assunto científico e buscar lá a lembrança de Newton para os tempos contemporâneos, nós podemos falar da física mecânica quântica, que estão alicerçada em cima de tudo isso. Portanto, nós temos a felicidade de dirigir então a todos vocês que aqui está, que a doutrina espírita, ela é libertadora, ela é consoladora, reconfortadora, mas acima de tudo é uma doutrina educadora, porque ela propõe a educação. A doutrina espírita é uma proposta pedagógica para o ser humano. Ela unicamente
unicamente ela veio para nos ensinar a sermos melhores. Por isso, eu agradeço a toda a espiritualidade da casa, agradeço a Jesus, agradeço a todos vocês aqui hoje pelo ensinamento da noite. Muita paz e muita alegria a todos.